Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos continuar falando sobre a antiguidade e seguiremos falando sobre a origem das civilizações e as mais notáveis ao redor do globo. A aula de hoje é sobre a Mesopotâmia, que, juntamente com o Egito, faz parte da Antiguidade Oriental. Vamos começar falando a respeito da localização. Essa localização era comum entre as primeiras civilizações. Os mesopotâmicos também começaram seu desenvolvimento próximo a fontes de água. Porém, diferente do Egito, que tinha como principal corpo d'água o rio Nilo, a Mesopotâmia tinha sua localização entre os dois rios, o rio Tigre e o Eufrates, que passam onde é atualmente a região do Iraque, Síria, Turquia e Irã, onde a Mesopotâmia se desenvolveu. Aliás, o próprio nome da civilização traz essa característica marcante, sendo Meso o meio e Potamos os rios. Logo, Mesopotâmia significa região entre rios. Agora nós iremos ver a respeito da sua formação. Segundo os historiadores, a formação das aldeias e vilas vai de 3 milênios antes de Cristo, na qual o trabalho era coletivo e baseava-se na cooperação entre pessoas de famílias diversas. Por volta do início do milênio segundo antes de Cristo, muitas famílias passaram a controlar seus próprios campos e plantações, fazendo negócios. Eles trocavam suas terras por cerâmica e instrumentos de metal, por exemplo. Por essa razão, algumas famílias passaram a ter mais rebanhos ou terras, tornando-se mais poderosas do que outras, influenciando também nas decisões tomadas pelos moradores das aldeias. Diversos povos povoaram a região, entre eles os sumérios, os acátios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Ao longo da história, esses povos confrontavam-se em vários momentos, em busca de terras férteis para plantar e criar o seu rebanho. Cada um desses povos teve seu período de domínio e apogeu, deixando marcas importantes na civilização mesopotâmica. Os sumérios dominaram durante o período de 3.500 anos antes de Cristo. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme e o uso da roda em veículos pela primeira vez. Os acádios, em 2.550 anos antes de Cristo, eles conquistaram e unificaram as cidades sumérias, fundaram um primeiro império mesopotâmico que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia sob o comando do rei Sargão I. Os amoritas, em 2.000 anos antes de Cristo, estabeleceram-se na cidade de Babilônia, por isso denominados babilônios. Eles organizavam-se sob o governo da Hammurabi e expandiram seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Ásia. Os assírios expandiram suas fronteiras a partir de 1.700 anos antes de Cristo e alcançaram sua maior prosperidade durante o reinado de Assurbanipal, até 630 anos antes de Cristo. Eles também organizaram um dos primeiros exércitos permanentes do mundo. Os caldeus uniram-se aos medos, povos que viviam no noroeste do atual Irã, região da Média, por volta de 612 anos antes de Cristo, e derrotaram os assírios. Eles conquistaram a cidade de Babilônia e ficaram conhecidos como neobabilônicos. Seu principal soberano foi o Nabucodonosor, que governou entre 604 a 562 anos antes de Cristo, e foi o responsável pela construção de grandes obras urbanas
como os templos, as muralhas, as ruas, os jardins e os palácios. E em 532 foram dominados pelos persas. Agora nós iremos falar a respeito da agricultura e formação das cidades, a Revolução Agropastoril. A Mesopotâmia se destaca grandemente por ser uma das primeiras regiões do mundo em que ocorreu a chamada Revolução Agropastoril. A pecuária e a agricultura foram modificando a forma como os grupos humanos se organizavam. Eles começaram a controlar a produção de alimentos e permaneceram mais tempo nos lugares que ocupavam. E assim começavam a formar aldeias agrícolas e pastoris. Algumas aldeias de plantação ou pastoris deram origem às primeiras cidades. Essas cidades foram que aconteceu por volta de 4.000 anos atrás. Eram geralmente cercadas por muralhas, visando a sua proteção, e continuavam ligadas à vida rural, que misturava-se com o espaço urbano. As decisões sobre a vida da comunidade passaram a ser tomadas pelos grupos mais poderosos, que controlavam os templos, que é os sacerdotes, e os palácios, que é o rei e sua corte. Falaremos agora a respeito da divisão social. Vamos falar então da divisão social da Mesopotâmia. Assim, temos primeiramente o rei soberano. Ele tornou-se o principal centro de poder político porque as defesas da cidade passaram a ser maior preocupação para os habitantes. Diante do risco de invasões e pilhagens, tropas militares foram organizadas e um comandante foi escolhido. Com o tempo, esse comandante ampliou seus poderes e tornou-se uma autoridade permanente, dando origem à figura do rei. Após eles, vêm os sacerdotes. Além das funções religiosas, também exerciam atividades econômicas. Para fazer a contabilidade do templo, os sacerdotes desenvolveram um sistema de escrita, o cuneiforme, criada por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A escrita começou a ser utilizada não somente para a contabilidade dos templos, mas também para registrar ensinamentos religiosos, literários, normas jurídicas e entre outras coisas. Assim, começaram a escrever histórias como a Epopeia de Gilgamesh, que narra as aventuras de amor e bravura de um herói, que desejava descobrir o segredo da imortalidade. O rei Hammurabi dividiu a sociedade em 3 grandes categorias. A primeira era o alguns, que eram homens livres de elevada posição, os sacerdotes, grandes proprietários, ricos proprietários, que as normas jurídicas conferiam um tratamento privilegiado. O segundo são os Machuquenum, que eram homens livres de média posição que trabalhavam como servidores nos palácios, eram artesãos e pequenos proprietários. E por último, os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Normalmente, a escravidão por dívida durava certo período e era estipulado pelo juiz da questão. É importante ressaltar a importância de falar sobre esse ponto, tendo em vista que uma pessoa que cometia um crime recebia uma punição diferente, dependendo da categoria social a qual pertencia o réu e a vítima. E por fim, iremos falar agora sobre o Código de Hammurabi. E falando em crimes, foi na Mesopotâmia que se estabeleceu os primeiros códigos jurídicos, escritos de que tem conhecimento. Reuniram 281 artigos e normas sobre diversos temas, como homicídios, lesões corporais, roubos,
questões comerciais e escravidão. Seguia a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, pela qual a pena era proporcional à falta cometida. Se alguém furasse o olho de alguém, o seu seria furado. E se alguém arrancasse o dente de alguém, o seu também seria arrancado. O Código de Hammurabi também estabelecia a possibilidade de a pena ser paga em forma de recompensa econômica, como o gado, as armas e as moedas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até breve!